Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Não sei que horas que você vai assistir. Sejam todos muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Professor Jones, o seu personal trainer, hoje com causos de personal número 19. A gente sabe que cada gravação se supera aqui mais que qualquer outra coisa e eu sempre trazendo algumas abordagens que é legal quando eu vou pro trabalho, que a galera que me acompanha tem dado um feedback muito legal sobre cada parte que a gente discute, né? É que as partes do offline que rolam lá fora são mais interessantes do que as que a gente discute aqui ou as abordagens que eu trago em relação a vários temas. Se você se perdeu em qualquer caso, volta lá, assiste desde o primeiro até o 18. 18 a gente falou sobre maioridade e maturidade profissional, porque a abordagem aqui não é só para personal trainer, mas para quem trabalha com o público, né? Para quem trabalha com relacionamento com o cliente, o que é uma coisa muito sensacional da gente discutir, porque afinal de contas o 19 traz um tema que é extremamente polêmico. Muita gente ainda acaba encarando como frescura, como mimimi, como uma coisa que é muito deixada de lado. Porém, é um assunto muito sério que a gente vai tratar, que se chama assédio, né? Atire a primeira pedra quem nunca ouviu falar dessa palavra, apesar de eu saber que muitas pessoas não sabem nem o que é. Mas eu vou te resumir rapidamente que assédio são condutas abusivas, sejam elas através de palavras, de comportamentos, de algumas atitudes, alguns gestos, alguma coisa que você escreve para alguém. E aí eu te pergunto, realmente será que assédio só se resume a isso? Não, assédio se resume a essas condutas que são extremamente abusivas e que por vezes nós sofremos, né? Nós como profissionais que trabalhamos com o público acabamos sofrendo e por vezes a gente nem se dá conta de que isso difama, né? A gente de uma certa forma. Por quê? Quando a gente fala dessas condutas abusivas, a gente vai falar o seguinte: o que foi dito, o que foi falado, a pessoa que a atitude, ela diz respeito ou ela fere a dignidade de uma pessoa, né? Seja ela como pessoa ou como profissional, então isso já é uma forma de assédio, né? Isso põe em risco a integridade física dessa pessoa, a integridade moral, a integridade racial, a integridade social, sexual, de gênero dessa pessoa, então é um assédio. Então, qualquer coisa que eu faça e que degrade, né, algum desses aspectos sobre determinada pessoa, isso é uma forma de assédio. Por vezes ele pode ser feito inclusive de forma virtual, o que é muito mais comum do que a gente imagina. Quando eu comecei a pensar sobre esse assunto, ele me remeteu a várias situações que aconteceram ao longo desse ano e que me afastaram de pessoas por causa disso. Por muitas vezes justamente por você não querer se indispor, né? Mas fica comigo até o final desse caos para você acompanhar algumas situações que eu vou pontuar sobre assédio e tratar dele de uma forma muito, talvez até mais leve do que possa ser. Porque quando a gente fala de assédio, automaticamente você remete muito a gente ao assédio sexual, né? Que é talvez o mais comum e que é muito mais presente entre homens para mulheres do que mulheres para com homens, né? Apesar de que isso acontece e acontece com certa frequência. Porque o que eu quero pontuar quando a gente vai falar sobre assédio nesse caso é porque é a degradação da imagem das pessoas, né? Por vezes você nem conhece as pessoas e você passa a adquirir certas atitudes, certos comportamentos porque você acha que você teve liberdade para tomar determinada ação, né? Atitude, gesto, ou escrever ou falar sobre ela, sem o devido conhecimento de causa, né? Sem você nem sequer conviver com essa pessoa. Quando eu fui preparar o roteiro, eu precisei pensar, repensar
e falar muito disso porque eu vou passar por aqui por algumas histórias com quem eu passei, né? Tanto na vida pessoal como profissional. E aqui eu não vou me eximir de dizer que também posso me colocar num lugar de culpa, porque também já fui uma pessoa que cometeu assédio de uma forma muito gratuita e talvez ingênua, e que a gente precisa se colocar no lugar do outro para saber o que acontece, né? A gente faz um meia-culpa também, gente. A gente precisa falar sobre esse assunto de um lugar não muito confortável, né? E quando eu coloquei sobre isso, porque muitas vezes o assédio ele é disfarçado de uma brincadeira, né? Sabe aquela mãozinha no ombro vou colocar aí, que um determinado colega de trabalho seu coloca no seu ombro, aquela massagenzinha que parece não ter malícia, aquele comentário, nossa, poxa, ou lá em casa, né? Isso também é uma forma de assédio. Ah, negão, vem cá, deixa eu falar com você. É outra forma de assédio. Tudo que vai denegrir, não, gente. Desculpa, tenho que tirar essa palavra da minha cabeça, porque a gente cria raiz com ela. Mas tudo aquilo que vai degradar a imagem de uma pessoa, ou vai ferir a integridade dela a respeito do que as pessoas pensam sobre ela, é uma forma de assédio, né? Então, por vezes, por isso que eu falei que é disfarçado de brincadeira. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente homens para com mulheres, porque a gente é criado numa sociedade machista, misógina, onde o homem desfruta de muitos privilégios em relação às mulheres e que onde ele tem um lugar de poder sobre elas, né? Poder sobre o corpo dessas mulheres também. E ele se acha no direito de poder fazer o que ele bem entende, né? A gente sabe que isso é muito comum, por exemplo, na balada. Porém, a gente precisa sempre lembrar que não é não, né? A gente precisa impor limites sobre muitos aspectos. A gente precisa aprender a se blindar sobre vários aspectos. E quando eu falo que, né, e eu falei agora há pouco, que me remete a situações que eu passei ao longo desse ano, né? Eu vou contar alguns causos aqui. A gente nunca dá nome às pessoas, né? Mas a gente conta as situações. Por quê? Ele pode ser de forma virtual? Pode, como eu falei ali, né? Por vezes a gente sabe aquele foguinho que você manda em diretinha para a pessoa, só porque ela postou uma foto sem camiseta. E isso me remeteu ao que eu passei no final de semana passado, porque eu coloquei e realmente choveram assédios, vou colocar aí, da parte de quem se acha com direito sobre o corpo do outro ou sobre a imagem do outro. Então é muito legal a gente conversar sobre isso, porque por vezes esses comportamentos invasivos sobre uma pessoa, né, as pessoas acharem que elas têm o direito de te tocar, de falar algo sobre você, de degradar, criando histórias fantasiosas, enfim, das mais diversas formas, esses comportamentos invasivos são, de fato, uma forma de assédio. Tá? Que fique muito claro que o tema é polêmico, ele é denso de trabalhar e eu estou sendo muito superficial aqui, mas que eu queria trazer uma luz para você que trabalha como personal, ou que trabalha como cuidador, ou que tem contato direto com as pessoas, principalmente no one-on-one, né? No 1-a-1, no tete-a-tete ali com a pessoa, porque uma fala às vezes pode soar muito inocente, mas ela pode te dar muita dor de cabeça, né? Uma das coisas que eu sempre falo para quando eu vou colocar algumas pontuações em relação à mentoria para algumas pessoas, sempre falo assim, cuidado quando você vai tocar no aluno ou na aluna. Principalmente homens, cuidado quando você vai tocar na aluna. E homens, cuidado como você vai abordar o seu aluno. E se ele for LGBTQIAPN+, né, todas essas siglas, o cuidado deve ser muito redobrado, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que se ofendem muito mais fácil, e tem pessoas que elas conseguem tolerar mais determinados comportamentos. E tendo contato cada vez mais com o pessoal do direito, né, com a advocacia, advogados em geral, eles sempre me acendem esse alerta porque é uma coisa muito comum dentro da nossa área de educação física, visto que a gente tem contato com pessoas o tempo inteiro, né? E isso gera uma falsa intimidade nessas relações interpessoais, de uma forma que a pessoa ela se sente no direito de tomar determinadas atitudes, falar algo para você, te abordar,
opinar sobre determinado assunto com você, sobre você e etc, etc. Porque, de fato, a gente precisa falar também, quando a gente entra nisso, sobre consentimento das duas partes, né? Consentimento esse que é do tipo assim, desculpa, eu vou começar minha sessão de personal trainer, eu costumo pontuar as pessoas colocando a mão sobre a musculatura e tarará. Posso tocar, posso falar, posso comentar? Isso é muito importante para que as pessoas criem essas barreiras, esses limites, e haja uma relação que eu trato desde o primeiro caso de personal, que se chama respeito, né? E quando a gente fala sobre assédio e vai falar sobre respeito, essas coisas devem em si andar muito de mãos dadas, né? E quando eu falo fica até o final para você entender o porquê que eu estou falando isso, porque eu vou falar de diversas situações que aconteceram comigo e que a gente precisa pontuar, a gente precisa visitar esses lugares e discutir sobre isso. Quando a gente fala dessa falsa intimidade, a gente fala de um lugar onde a gente cria, né? A gente cria uma mini situação ali com o seu aluno, por exemplo, que te dá uma certa liberdade de você comentar determinados assuntos, falar sobre determinadas coisas. Mas, como eu falei, né, a gente é criado nesse âmbito machista, onde a gente só replica o comportamento, mas não questiona determinado comportamento. Por mais que lá no fundo você fale assim, putz, mas eu falei isso? Sim, você falou. E isso me faz refletir cada vez mais sobre as coisas que eu falo em determinadas situações, entendeu? Então você precisa criar. E aí são anos de terapia, queridos, que vocês precisam realmente entender que terapia não é frescura, terapia não é falta de Deus, terapia é autoconhecimento, autopreservação, é uma desconstrução, né, de muitas coisas que você acha que você sabe sobre você, de que você pensa que você sabe sobre você, e que sob uma ótica de terceiros é muito mais fácil de você olhar e perceber e se perceber dentro da sociedade como um todo, e você começa a ver que o mundo vai ficando cada vez mais amplo, né, mais malicioso, e aí quando chega nesse tema você fala assim, nossa, que legal, ainda bem que eu já comecei a entender um pouco sobre isso. E por que eu falo sobre isso, né? Porque a gente precisa ter uma visão do que é a situação e a ótica, né? A percepção, a observação de quem está ali como uma terceira pessoa e como ela vai ler determinada cena, determinado fato, determinado acontecimento. E isso me remonta muito à sala de musculação, por exemplo, quando você precisa demonstrar ou ajudar um aluno ou uma aluna com determinados exercícios, porque você precisa tocar na pessoa, né? E nitidamente você precisa criar esse mini vínculo, vou colocar assim, mini vínculo, porque você precisa gerar a confiança, mas você precisa também ter a intenção do seguinte: pensa na seguinte situação, a mais comum de todas é a aluna no agachamento, precisando aumentar a carga, o professor literalmente por trás, tentando ajudar para não cair, não despencar, auxiliar com a barra. Agora imagina como é esse encaixe entre essas duas pessoas. É sem dúvida talvez a situação mais corriqueira na academia, com perdão da palavra, mais talvez peculiar. Por quê? Dependendo de quem está olhando a cena, né, e dependendo de como, por exemplo, alguém pega uma câmera e tira uma foto, a leitura de quem vai receber esta mensagem, ela é desagradável. Então você imagina, até você explicar a real situação do que estava acontecendo ali, já se criou um mundo e um universo sobre isso. Por que eu estou falando sobre isso? Outro exemplo muito claro. Para quem conhece o banco romano, que é aquele banco que você prende as pernas e você tem que descer com o corpo, voltar com o corpo para cima, normalmente o que é comum? O personal segurar no quadril da pessoa que está ali, né? E aí eu sempre dou esse alerta. Vai tocar, vai precisar consentimento. E não é com separado sentimento, é consentimento junto. C-O-N, consentimento. É você dar a permissão para que aquela situação ocorra em comum com as duas partes, né? Porque é como eu acabei de explicar, a ótica de quem lê determinada cena, determinado fato é muito complicada, porque cada um tem um olhar e uma malícia completamente diferente a respeito de cada situação. E isso pode gerar o quê? O assédio oculto, que é quando o personal precisa tocar no aluno ou na aluna
E ele pode se aproveitar da situação. Ou ela pode se aproveitar da situação. Como já aconteceu comigo e eu usei isso como um grande filtro dentro da profissão, por que hoje eu não trabalho mais com gays em geral? Porque pode gerar uma certa situação de desconforto em relação a isso. Aquela coisa do trespassar, né? Do você passar dos limites e o que era para ser uma relação profissional se tornar uma situação extremamente abusiva, né? E não estou falando de alunos que eu trabalhei por enquanto, né? Mas lá no passado eu tive 2 ou 3 situações que rolou um assédio e eu falei, bom, agora é hora de parar, muito obrigado, a gente para por aqui, né? Faço questão de devolver o dinheiro da pessoa e seguir a minha vida adiante, porque são situações extremamente desconfortáveis. E esse tipo de assédio pode vir das 2 vias, tanto daqui para com o aluno, como do aluno, como foi o que aconteceu comigo, para com o profissional que está ali. Quando eu chegar nos próximos casos, a gente vai falar sobre isso, porque também acontece entre profissionais, tá? Entre personagens para personagens. E visto que, teoricamente, tá? Isso aqui é um achismo meu, de 100 personagens, normalmente você vai ter uns 20 a 30 que se declaram LGBTQIAPN+, né? Então a maioria é heteronormativa, heterossexual, muitas vezes até abusiva nos seus comportamentos, mas eles são uma fração que tem uma grande consciência do que é a profissão e de saberem pôr limites também, né? Mas isso é um olhar muito individual de cada pessoa. E aí, quando a gente fala sobre os causos, eu vou começar contando o primeiro caso, que é um caso que acontece muito. Acontece muito, mas hoje eu já não tenho mais essa atitude de colocar. Como eu lido muito com pessoas mais velhas, né, de mais idade, eu tenho o costume de chamar de véia e véia, né? E aqui em São Paulo é muito comum as pessoas falarem assim, e aí, velho? E aí, véia? Porém, quando se trata de pessoas de mais idade, você precisa parar, né? Porque o que pode ser, e aí volta lá no começo do caos, o que pode parecer engraçado e uma brincadeira pode se tornar extremamente ofensivo, né? E aí eu vou contar por quê. Eu tinha o costume de chamar um colega de trabalho de véio. E aí, véio, pô, no dia eu vou chegar na sua idade, véio. E aí sempre foi uma brincadeira pra mim, né? Falar véio. E aí um dia alguém chegou e falou assim, você sabe que ele não gosta que chame ele de velho, né? Aí eu virei e falei, parei, percebi e falei assim, poxa, não me coloquei no lugar dessa pessoa e também nunca perguntei. E isso fez toda a diferença, porque hoje o véio e a véia se tornaram os nomes dessas pessoas. E a gente cria esse etarismo, né? Algo que é muito comum, que é um preconceito, né? É um tipo de capacitismo, né? Aí você fala assim, o que é etarismo? É um preconceito a respeito da capacidade daquela pessoa de ser uma pessoa completamente normal dentro daquilo que lhe é dito que é normal. E o etarismo é em relação às idades mais avançadas, mais velhas. E aquilo me acendeu essa luz. Eu falei, putz, eu falei assim, sabe que isso é uma forma de assédio, porque por mais que você fale véi, de uma forma carinhosa, brincadeira, como é que essa pessoa recebe o outro lado? E aí, degrada a percepção dela sobre a capacidade dela de se desenvolver como pessoa ou profissional. Então, é muito perigoso, né? E essa é a primeira situação. A segunda foi lá atrás, e aí hoje eu vou justificar o que aconteceu. Aproveitando o gancho que nós estamos em dezembro, onde nós temos um grande número de confraternizações da firma. Você imagina lá nos primórdios, eu fui numa confraternização da firma, né, confraternização da empresa,
E em determinado momento estava na pista de dança e tudo mais, e me chega uma pessoa e me encoxa, sendo que eu não dei tal liberdade para a pessoa, né? Assim como essa pessoa literalmente chegou para mim e falou assim: Nossa, hoje você tá um grande gostoso com essa roupa. Aí eu fiz assim: Nossa, muito obrigado. Peguei as minhas coisas e me retirei da festa. Pois esse é um tipo de assédio muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? E eis o porquê eu não participo mais de festas de confraternização das empresas, né? Porque é muito mais comum. E agora você imagina para uma mulher, né? Porque afinal de contas o homem acha que tem direito, né? Se ela tá com uma saia, é porque ela tá facilitando a via. Se ela tá com decote, é porque, olha, ela tá querendo. E ela não tá querendo, né? Pergunta se ela quer. Convide ela para sair. Seja cavalheiro, seja gentil, seja homem, né? E isso aconteceu, porque isso é uma determinada, é um tipo de importunação sexual, né? E importunação moral também, por que não dizer? Eu estou contando esse caso aqui depois de tudo que eu passei ao longo desse ano e que eu fecho esse ano me despedindo literalmente desse tipo de situação e sempre revendo, né, aquilo que eu conheço de mim e o que eu quero para mim. Muito cuidado nessas situações por causa disso, porque assédio é assédio, vítima é sempre vítima. E eu vou fechar o terceiro caso agora contando a última experiência que eu tive em relação a isso, que foi com uma aluna de consultoria que estava fazendo meu treino dentro de uma academia de rede muito conhecida aqui em São Paulo. E ela simplesmente chegou a me ligar e insistentemente, e eu falei, atendi o telefone, porque se você liga umas 2, 3 vezes é porque alguma coisa realmente muito grave aconteceu. E ela desabafou para mim: olha, eu acabei de sofrer eu fui exposta ao ridículo, porque um profissional da sua área, tá, com esta camiseta, não esta camisetinha aqui, tá, com uma camiseta escrita personal trainer, estava me expondo ao ridículo na academia, falando alguma coisa sobre mim em relação ao determinado exercício que você me passou. E eu fui tirar satisfação com ele. Simplesmente ele começou a me ultrajar, né, no meio da academia, o que me expôs mais ainda. E ela foi desabafando. Resultado, eu perdi uma aluna de consultoria por toda essa situação. Porque a gente tem que ter muito dedo quando a gente vai apontar para fazer alguma situação, né? Se você quer fazer isso, faça de forma muito discreta. Ninguém aqui é obrigado a entender, né, dentro do contexto que a gente é criado, principalmente aqui no Brasil, que esse tipo de situação é um assédio, um tipo de violência, degrada a imagem de uma pessoa, acaba com a autoestima de uma pessoa. Ah, mas a fulana é fraca, isso é muito mimimi. E se fosse com você? Você já parou para pensar? Ah, eu sei lidar com isso. Não, você não sabe. Você não sabe, por exemplo, como é que é... Vou só dar um exemplo prático. O que é você criar sendo o viadinho gordinho da escola. Você não sabe. E você passar toda uma infância, uma adolescência e um início da vida adulta sendo taxativo, sendo taxado disso. Você não sabe o que é ser a pessoa gorda na escola e ser sempre a pessoa mais fraca. Aí você fala assim: mas é porque a personalidade é fraca. Não, é porque a gente não é feito para esse mundo normal. Ah, você... Cara, mulher, quem seja, só para e pensa se... E se fosse comigo? E se fosse na minha pele, né? Porque eu posso pegar uma deficiência, uma dificuldade sua e te bombardear de uma forma que vai ficar tão agressiva que você vai falar assim: ah, não me atingiu. Atingiu. Porque alguma situação vai te gerar um gatilho que vai te levar a um colapso. Então, assédio é isso. Além de você fazer uma degradação da imagem de uma pessoa, você, e aí eu vou pedir muita desculpa, você fode o psicológico de uma pessoa. Literalmente. Então, muito cuidado, né? Porque eu estou contando essa situação porque eu perdi uma aluna, eu perdi uma parceira de trabalho,
Eu me afastei de pessoas que eu achava que eram muito queridas por causa disso, né? Porque não tem nada pior do que você receber uma exposição dentro da própria academia dizendo assim, você sabe com quem você está falando? Porque isso também é um tipo de assédio, tá? Então se seu chefe, se seu aluno, quem quer que seja, fala para você, você sabe com quem você está falando? Muito cuidado, porque isso é um assédio, né? E para a gente fechar esse assunto, foi muito legal porque depois de toda a situação com essa aluna, a academia ela fez um treinamento comportamental com as pessoas, que eu trato muito sobre isso quando alguém chega para mim e fala assim, posso fazer consultoria, mentoria com você? Eu falo, a primeira coisa que a gente vai precisar falar é sobre como você vai se portar. O que parece frescura não tem nada de frescura. Você não sabe a história da outra pessoa. Você não sabe quais são os perrengues que ela passou para chegar até ali. Você não sabe os sapos que ela teve que engolir, das pessoas com quem ela teve que lidar para ela estar ali, né? Então, para a gente fechar, pense sempre como você gostaria de ser tratada, como você gostaria de ser tratado no seu ambiente, para que você não tenha que fazer todo um trâmite de reconstrução psicológica a respeito da sua própria pessoa e do seu posicionamento como profissional. Assédio é isso. Ficou dúvida? Volta lá no começo do vídeo, escuta tudo isso de novo, assiste tudo isso de novo e vê se entra na tua cabeça. E vítima é sempre vítima. Se você acha que a vítima está sendo frescurenta, se põe no lugar dela, vai pra rua, vai fazer um teste rápido. Fica 5 dias na rua. Na rua. Se passe por uma pessoa em situação de rua por 5 dias. Você vai agradecer pelos seus privilégios. E você vai ter um outro olhar sobre o que é o olhar das pessoas como um assédio, como uma grande violência. É isso. A gente fecha essa live de uma forma muito pesada, mas com um assunto muito necessário. E aí, já te faço convite para a live número 20, que sai na semana que vem. A gente vai falar de outros temas muito polêmicos, e aí eu vou começar a colocar esses causos que acontecem para exemplificar e a gente não repetir esses erros, tá bom? Muito obrigado se você assistiu até aqui. Você é muito foda de me acompanhar, porque afinal de contas, Jones, o seu personal trainer também precisa trazer informação útil para que a gente desmistifique alguns assuntos, tá bom? Beijo grande, te espero no Caos de Personal número 20. Vambora!